Olá pessoal, vamos falar sobre o Sol da Semana, de 19 a 25 de abril. Temos aí o ingresso do Sol em Touro, iniciando a semana, já no domingo, às 11 horas e 45 minutos, mais precisamente, horário aí de Brasília. Bebês que nascerem neste horário, nesta data, já serão autenticamente taurinos. E o Sol num signo fixo, daqueles que dão sequência a uma estação do ano, que ficam no meio da primavera no hemisfério norte, do outono no hemisfério sul. Então aquilo que foi iniciado no período ariano, dando forma nesse momento taurino, né? O signo que fica no meio da estação. Então a própria questão da pandemia, a gente já observou uma reformatação, digamos assim, das datas, por exemplo, de quarentena aqui em algumas regiões no Brasil, por exemplo, na Europa também, foi redirecionado alguns períodos para que ela se prorrogasse. Então, uma forma diferente da gente vivenciar algumas questões, ou pelo menos uma forma mais consistente do que foi estabelecido antes e passando a ter uma sequência, digamos assim. Touro é um signo associado a finanças, a matéria, a bens, a valores, né? Aquilo que a gente usa também de maneira mais prática e material. Tem uma curiosidade que no Brasil começou a ser feito o pagamento do auxílio emergencial com um pouco mais de intensidade nesse momento aí de final de semana, início do período taurino, agora na semana que começa, né? Se pagam mais pessoas, então isso vai gerar mais consumo, quitação de contas, preocupação com despesas, resolução de questões materiais, projetos que de certa forma venham a serem feitos pelas pessoas envolvendo o que for usado financeiramente, uma atenção aí para que não haja excessos com despesas, com gastos, né? A questão alimentícia também tendo uma situação de observação do que vem dando resultado nas safras, no que se deve consumir, no que está em falta, no que estar mais em abundância, digamos assim, também, aquilo que está sendo melhor obtido como resultado. Então, um momento taurino, né, que envolve o que a gente consome, o que nutre também de certa forma. Então, a parte econômica mundo afora também deve ser notada com uma observação mais intensa naquilo que observar de prejuízo, seja no PIB ou na economia dos países. Então, questões num contexto até do fluxo das bolsas, mesmo dos mercados. Então, algo mais estabelecido, ou pelo menos tendo uma forma nítida do que vai vir, por exemplo, aí pelo menos no próximo mês, nessa primeira semana já uma percepção de tudo. Logo, vale uma atenção para que não haja excessos, né? Não gastarmos com o que não seja tão essencial assim, não fazermos estoque daquilo que não precisa. Então, todo um contexto aí numa observação material e financeira daquilo que é mais usual e daquilo que não é tão importante também. Iniciamos também a semana com o Sol em aspecto tenso com Saturno, uma quadratura entre Sol e Saturno. E Saturno é um planeta associado ao longo prazo. Então a questão material envolvendo um redirecionamento, um recalcular rota, também é possível que fique mais nítida ao longo dessa semana. Prazos associados à parte material, ao nosso trabalho, alguma questão que envolva uma mudança de padrão, tende a criar uma situação ou uma estagnação aí ao longo da semana, ou uma prorrogação. Saturno é um planeta associado a tempo, né? Um fator cronológico das questões. Então, de certa maneira, é uma semana que a gente pode perceber ou sermos forçados a lidar com algum tipo de adiamento ou repensar algo para longo prazo, por exemplo, de datas, de metas, algo que possa ser adiado ou vivenciado de uma maneira um pouco mais vagarosa. Aspecto Sol com Saturno também recomenda atenção com os padrões, com tradições,
não dos ambientes apenas, mas também das pessoas. Compreender costumes de quem a gente convive, pessoas que demoram a se adaptar com certas situações ou que não vão se adaptar com certas situações e que a gente precisa ter uma certa compreensão, um teste de paciência com um lado um pouco ranzinza de certas pessoas ou de certos ambientes. Então isso vale aí para um período semanal com esse aspecto do Sol com Saturno. O exercício de aprender a lidar com o jeito, padrão, costumes, manias, né? Algumas caretices, digamos assim, se a gente puder apelidar de algumas pessoas, e até nossas também em relação aos lugares, em relação às questões. Não devemos ter vergonha ou nos sentirmos estranhos no ninho em função de algo que a gente possa demorar para se adaptar, por exemplo, seja algo tecnológico ou algo informal, né? Então, é um aspecto que desafia a todos nós a lidarmos com alguns padrões diferentes ou com uma certa lentidão na adaptação de certos assuntos. E isso pode impactar em questões da nossa rotina, do nosso dia a dia também. Situações coletivas que, de certa maneira, gerem alguma lentidão para uma solução. Tem um outro fator na semana associado ao signo de Touro, que é a lua nova, na quarta-feira, né? Quarta-feira, às 23h25, né? Já no fim da noite. Então a lua nova taurina ela impacta num início de situação. Toda lua nova tem um foco de nova direção, de novo momento, que envolve a fase lunar, que envolve uma questão pessoal, por exemplo, né? Então toda uma situação de direção, novas questões, isso pode ser impactante num fator material. Reforça essa situação, pelo menos aqui no Brasil, de novo momento em que as questões materiais passem a ser tratadas, seja com quitação de despesas, de novas direções materiais, ou de retomada de algum tema, de algo que possa ser experimentado num aspecto material ou financeiro que gere algum lucro, algum retorno, né? Especialmente quem for empreendedor, por exemplo, aproveitar uma lua nova taurina para algum negócio ou para dar forma a algo que já vem sendo feito, mas de uma maneira melhor ou mais rentável também. Então, existe esse fator ao longo da semana. A lua nova em Touro, ela se aproxima de uma conjunção com Urano. Então é um momento em que algumas questões venham a mudar de padrão, especialmente mais para o final da semana, a partir de quarta, quinta e mesmo até estendendo a próxima semana. Então tem um fator aí de impactar numa alternância de padrão, num valor a situações novas, a nos adaptarmos a questões que tenham uma inovação, ou até a radicalizarmos com algumas questões que envolvam um fator de sair de zona de conforto também. Sermos testados a sairmos de uma zona de conforto ou a lidarmos com algo que tem uma inovação ou que acelere algumas questões. Do mesmo modo que a lua nova é indicativo de uma etapa diferente para situações materiais do nosso bolso, das nossas despesas mais emergenciais e negócios que a gente possa tratar, isso pode impactar nas economias mundo afora, nos mercados. É uma semana em que variações bruscas ficam mais suscetíveis nas bolsas, nos fundos, então isso deve ficar mais observado para uma cautela. No momento de lua nova, especialmente conjunção ao Urano, se a lua nova ela já impacta, por exemplo, nas marés, nos mercados isso deve ficar mais intenso, até por ser em Touro, um signo associado a finanças, e junto ao Urano, que envolve o que é repentino, o que é da noite para o dia. Então, as questões que vinham de uma certa forma num padrão podem ter uma variação radical ou uma oscilação mais intensa do que vinha tendo antes. É claro que desde a pandemia isso já está um pouco suscetível, porém essa é uma semana em que os mercados ficam mais voláteis, ficam propensos a algo, digamos, inconstante.
né, de uma guinada, algo da noite para o dia, especialmente questões de tecnologia, alimentação ou papéis. Então fica aí uma observação para quem lida com mercados, para quem lida com a parte financeira mundana, ou até notícias em que haja um recalcular de direção da economia num impacto um pouco brusco, algum tipo de ruptura, ou questões de bancos, situações que de certa forma venham a impactar coletivamente e influenciar quem lida com os mercados, com os assuntos financeiros de modo geral. Ao final da semana, temos um aspecto tenso de Mercúrio com Plutão, uma quadratura Mercúrio-Plutão. Isso recomenda cuidado com a nossa comunicação, para que a gente não se porte de maneira extrema, radical, com alguns pensamentos, com a forma de abordarmos as nossas relações, a forma de lidarmos com certos assuntos íntimos de outras pessoas também, de não tratarmos assuntos que às vezes algumas pessoas não estão preparadas para lidar de maneira íntima ou de maneira pessoal, ou então um cuidado também para não radicalizarmos com alguma ruptura por um tom, por alguma forma de comunicação exagerada ou radical. Um aspecto tenso de Mercúrio com Plutão é importante para uma reflexão daquilo que de certa forma a gente tem um preconceito, mas não percebe tanto, e podemos passar a nos darmos conta, né, a nos policiarmos, a começar pela forma de abordarmos certos assuntos, né, a tratarmos certas conversas com alguns lugares, pessoas, ou a própria intimidade de quem cerca a gente de maneira geral. Então, final da semana com esse aspecto, recomenda um cuidado para que não haja um certo radicalismo ou não mexermos na ferida ou, de certa forma, em uma intimidade ou um assunto delicado que envolva pessoas ao nosso redor, certo? Não criarmos uma bomba com alguma vogal que a gente solte. Pessoal, este é o Céu da semana de 19 a 25 de abril. Mais uma vez, minha saudação e abraço aos taurinos. Um abraço a todos também, uma ótima semana.